Eu vou falar sobre a parte da estrutura do motor elétrico agora, a estrutura física do motor elétrico. Deixa eu marcar o meu vídeo. A estrutura física do motor elétrico, certo? Quando eu falo sobre a questão da estrutura física do motor, é porque eu estou falando nomenclaturas e às vezes vocês não vão conhecer o que que isso significa, não vão entender o que que isso significa. Então, eu vou falar aqui sobre cada uma das partes do motor e vou mostrar naquela animação que eu acabei de falar para vocês, para que vocês consigam entender certinho o que que é cada parte do motor. Eu vou pegar esse motorzinho que está na minha mão aqui para mostrar cada um dos pontos do motor, tá? Bom, começando então, vou compartilhar aqui minha tela. Estão vendo minha tela? Sim. Bom, Sim. carcaça do motor. O que é a carcaça do motor? É a parte de fora do motor, tá? Que vocês vão estar vendo. Então, a parte de fora do motor é isso daqui, ó. Se eu pegar o motorzinho, vocês vão ver. Essa parte de fora que vocês estão vendo aqui, ó, que tem essa estrutura aqui, ó. Isso daqui tudo é conhecido como carcaça do motor. Essa carcaça, ela é responsável por manter a estrutura do motor como ela é, tá? Então, essa estrutura base de qualquer motor, ela é muito parecida. Basicamente, é um cilindro, tá? E aí ele pode ou não ter aleta. Esses negócios que vocês estão vendo aqui, eu passando os dedos, dedo aqui, ó, são as aletas de ventilação. Como vocês podem perceber, ela é vazada de um lado até o outro, tá? Esse negócio vazado de um lado até o outro serve para fazer a dissipação de calor. Significa o seguinte: aqui na parte de trás do motor, a gente tem um ventiladorzinho. Ó, eu vou girar o ventilador. Ali é o ventilador. E esse ventilador aqui, ele está em conjunto com esse negócio aqui que chama tampa defletora. Essa parte que eu estou pegando aqui, ó. Se eu tirar essa tampa defletora aqui, só para dar uma ideia para vocês, tirei essa tampa defletora, arranquei ela fora. Esse equipamento aqui, ele vai jogar o vento mais ou menos na direção do meu rosto aqui, ó. Ele joga o vento assim, ó. Tá? Só que daí quando eu coloco essa tampa defletora aqui, o ar entra por aqui, ele vem por aqui e ele sai por aqui, ó. E aí tira o calor que está dentro dessas aletas aqui, tá? Então essas aletas aqui servem para facilitar a ventilação. E aí eu tenho certeza que vai ter gente aí que vai me perguntar ou vai me falar o seguinte: professor, eu tenho certeza que eu vi motor que não tem essas aletas de ventilação. Tem motor que ele é lisinho, redondinho e lisinho. Com certeza vocês já devem ter, algum de vocês trabalhando em indústria já deve ter visto. Porém, esses motores que têm essas aletas de ventilação, não tem a aleta de ventilação, geralmente são motores que eles têm buraco aqui, ó, que são abertos nessa parte aqui. Significa então que o ar passa por dentro do motor. E aí ele não precisa tirar calor do lado de fora. Tanto que o ventilador desses motores que são que não tem aleta é dentro do motor, porque o vento vai passar por dentro, tá? Então, a aleta de ventilação que vocês viram ali serve para dissipar o calor. E ela só existe em motor que é fechado, desse jeito que eu mostrei para vocês. O André ia falar alguma coisa? Eu conheço esse motor como motor blindado. É outro nome que é utilizado também. É um motor que ele não tem como você acessar a parte interna dele quando ele está todo fechado, funcionando, tá? Ele é Diferente do mais motor protegido que... contra pó e água. Oi? Ele é mais protegido contra pó e água. Exatamente. E isso a gente vai aprender ali na plaqueta. Lá na plaqueta tem informação sobre isso, sobre qual é o nível de proteção que o motor tem. Esse cara aqui é protegido contra pó e água. Inclusive, é esse motor que a gente usa em ambiente industrial, onde precisa de lavar. Tem ambiente industrial que você precisa fazer higienização, principalmente em abate, área alimentícia, farmacêutica. Então, esse cara aqui faz sentido de você utilizar porque tem que limpar quase sempre isso daí. Então, falamos sobre a carcaça aqui, ó. Compartilhar. Então, a gente falou sobre a carcaça. Dentro dessa carcaça vai o núcleo de chapas, que nada mais é do que estator, tá? O que é o estator? Vou passar a imagem aqui para frente para mostrar para vocês. Aqui, ó. Isso aqui é o núcleo de chapas. Ele vem aqui dentro do motor, tá? Vocês viram aquele motor, aquelas aletinhas ali, que é a parte de fora. Isso aqui vai lá dentro.
ele é feito de um monte dessas chapinhas aqui, ó. Essas chapinhas aqui você vem, solda elas ou grampeia elas, e aí você põe o cobre dentro. Lembra quando eu fiquei falando para vocês, campo elétrico girante que fica do lado de fora? Pois é aqui que passa a corrente que gera aquele campo que vocês viram. Então essas bobinas aqui, ó, é aonde que passa a corrente para estar fazendo o campo elétrico girante que vocês precisam. E isso daqui vem dentro da estrutura do motor. Então, se eu conseguisse abrir esse motor de frente, o que vocês veriam era isso. E aqui no meio, nesse buraco, é onde entra o rotor. Ele fica certinho aí no meio e ele não tem contato mecânico com a parte de fora, tá? Então, vamos continuar agora. Vou mostrar depois na animação cada uma dessas partes do motor, tá? Aí a gente fala sobre enrolamento trifásico. O enrolamento vocês acabaram de ver, é o fio, tá? É o cobre que vai do lado de fora. Deixa eu falar uma coisa. Esse núcleo de chapas aqui, tem uma curiosidade que tem gente que às vezes não sabe. Cada uma dessas chapas... Fala. Aonde que eu vou localizar essas gravações aí para me assistir? Que a minha internet caiu agora que voltou, entendeu? Ah, tá. Eu tô colocando todas as gravações no YouTube, tá? E aí eu tô disponibilizando o link do YouTube lá no ambiente do Senai. Mas como eu comecei a utilizar com mais frequência agora o YouTube, assim que a gente terminar a aula agora, eu já jogo para vocês o link do YouTube do que eu já consegui jogar, né? Lá no WhatsApp para vocês. Beleza. Beleza? Beleza. Então vamos lá. Continuando. Aí, essas chapas aqui, ó, tem uma curiosidade. Essa chapa metálica, ela é feita de um material tratado termicamente e é um material com condutibilidade boa para campo, certo? Porque o campo tem que passar. Só que aqui não é para circular corrente. Então, deixa eu bloquear o áudio do pessoal. Opa. Sempre que vocês falarem, bloqueiem o áudio para não atrapalhar o dos outros. Podem desbloquear para falar depois comigo quando precisar, tá certo? Aí o que acontece? Essas chapas, elas não podem ter corrente circulando. Porque se tiver corrente circulando entre elas, tipo, de uma chapa para outra, que aqui são várias chapinhas, você tem um negócio que chama curto ou de estator ou de rotor. Que daí a chapa passa a conduzir corrente, ela não é para conduzir corrente. Isso aqui pode acontecer porque você arranhou a chapa, isso aqui pode acontecer porque você danificou o esmalte isolante que vai em volta dessa chapa, enfim. Uma série de problemas que pode trazer o dano para essa chapa, que tem que ser isolado, tá? E essa mesma chapa, ela se repete no rotor. Eu ia falar agora sobre o rotor. O rotor é assim, ó. Uma chapinha, você junta um monte dessas chapinhas, tá vendo? Uma do lado da outra, e injeta alumínio aqui, ó, no canal que forma por essas chapinhas. Esse alumínio que forma passando daqui para cá, não dá para ver, tá aqui por dentro, mas eles formam um monte de barrinha. Se você olhar assim de fora, parece uma gaiola de esquilo. Por isso que o motor chama rotor gaiola de esquilo. Então, essas barrinhas aqui, que elas acabam se entrelaçando com o campo de forma bem simplística, eu estou explicando isso, e arrastando o rotor, tá? E aí, aqui, dentro disso daqui, ó, opa, mandei para outra parte. Você coloca o eixo, tá? Isso aqui é o estator, isso aqui é o eixo. O eixo você insere aqui no meio, tá? Inseriu aqui no meio, você tem o conjunto do sistema de movimentação aqui, tá? O rotor e o eixo. E isso daqui que vai dar pra gente o movimento, tá? E essas chapinhas aqui, ó, esse negócio aqui, ele vem inserido exatamente aqui no centro dessa parte aqui do motor. Legal? Tem alguns rotores também que no lugar daquele alumínio tem cobre, tá? Pode ser o eixo motor com o rotor bobinado. Vou mostrar a animação para vocês da montagem do motor. Eu vou mostrar um vídeo lá no YouTube, mas eu não achei, na verdade estava no YouTube. Eu vou mostrar como que é a fabricação de motores dentro da WEG. Mas antes disso, deixa eu abrir a animação que eu estava falando para vocês, para mostrar aqui como que funciona a montagem de motor. Primeiro na simulação, depois no vídeo da WEG. Então aqui, ó. Motor elétrico, aqui nessa animação que eu também vou passar para vocês, tem um negócio de linha de montagem. Olha ali como que o motor é montado.
Essa parte aqui é a carcaça com a bobina e está botando o rotor ali dentro. Olha ali, ó. Esse é o motor completamente fechado, tá? E aí, ó, vai desmontar de novo. Tirou a tampa da frente, tirou a tampa defletora, tirou o ventilador e a tampa traseira, tampa da caixinha de ligação, rotor e ali a parte básica, que é a carcaça mais estator. Curiosidade, essa animação que tem aqui, ela é bem didática porque eu consigo clicar em cada uma das partes do motor e ver a informação de cada uma delas. Olha só, eu vou clicar, essa aqui é a parte base, eu vou clicar para a esquerda. Tá vendo que tem a tampinha aqui, ó, tampa defletora, posso arrastar. Eu venho aqui e clico no T, tampa defletora, responsável pelo desvio, deflexão de ar no sentido axial, movimentado radialmente pelo ventilador. Tá vendo? Então eu posso clicar em qualquer parte, ó, rotor constituído de barras, olha lá a barrinha de alumínio que eu falei para vocês. Esse aqui, ó, passa por dentro lá daquelas chapinhas que a gente acabou de ver. Essa animação aqui ajuda muito para aprender, viu? É muito interessante. E a questão da ventilação. Deixa eu clicar aqui para mostrar a ventilação. Olha lá como que a ventilação do motor deve funcionar. Assim, ó. O ar entra por aqui, a tampa defletora joga para frente. Detalhe muito importante, tem gente que não se toca disso. Se você tirar essa tampa defletora daqui de trás, esse motor não consegue mais refrigerar de maneira eficiente. O ar vai para fora e não vai para frente e não tira o calor de dentro dessas aletas, tá? Então, quem der manutenção mecânica aí, ó, não tira a tampinha defletora do motor, porque senão o motor para de funcionar certo. Ô, Quase perdi a professor, mão num ventilador Oi. desse sábado. Fala. tem como você disponibilizar esse link da simulação para nós baixar aí? Sim. Pelo menos para alguns? Não, para todo mundo. Eu passo para todo mundo. Não, tô falando assim, alguns que for baixar, né? Porque tem gente que não vai baixar. Mas sim, é para todos. Só para avisar, tá? Isso aqui não funciona no celular, é só no computador, tá? Não, isso aí eu tô assim. Quase ranquei a mão sábado no ventilador desse daí. E o que você foi aprontar, moço? É porque eu fui lavar, fazer limpeza na linha e enrolei o plástico em volta do motor. Quando eu fui tirar, a tampa traseira estava desparafusada e o plástico enrolou no ventilador. A sorte que ele parou, mas foi quase. É bom para machucar, hein? É, dá um estrago, uma bomba de vácuo grande. Nossa. Bom, continuando então, eu passo essa animação aqui para vocês lá no ambiente educacional, tá? Fechar aqui, e aí eu vou mostrar um vídeo que está na minha pasta aqui, de como é a fabricação dos motores na... Não, vou fazer o melhor. Em vez de eu ficar passando esse vídeo aqui, porque vai consumir tempo de gravação desnecessário, eu vou jogar lá no WhatsApp, tá? Vou jogar o vídeo no WhatsApp para vocês e aí vocês olham como que é a fabricação do motor lá. Não, se bem que se eu jogar lá vai ter um problema, não vai ter a minha explicação. Deixa eu colocar, mostrar o vídeo aqui, mais fácil. Melhor que eu explico aqui para vocês. Vídeos didáticos, linha de montagem da VEG, cadê? Aqui, ó. Então, eu não sei se eu expliquei para vocês. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Tá vendo o Sim, vídeo tá aqui? vendo. Tem, tá de boa. Beleza. Para que vocês, não sei se vocês têm essa informação, mas eu trabalhei na VEG, tá? Eu sou formado, na verdade, pela VEG. Então, essa linha de produção que vocês estão vendo, eu já trabalhei lá, fui estagiário nessa parte. Fui estagiário também em outras partes. Eu sou de Santa Catarina, Jaraguá do Sul. Trabalhei lá. Então, eu vou mostrando o vídeo e falando sobre cada uma das partes da montagem do motor elétrico. Por curiosidade, para que vocês entendam como que funciona dentro de uma fábrica grande. Vou dar o play aqui. Ó. Isso daqui que vocês estão vendo é o estator, tá? Esse estator aqui é a parte aonde a gente vai colocar a bobina. No fundo de cada uma dessas coisas aqui que são chamadas de ranhura, tá vendo que é passante de um lado até o outro, vem esse negocinho aqui. Esse negocinho aqui chama filme de proteção de fundo de ranhura ou isolante de fundo de ranhura. Para que ele serve? Você coloca o fio de cobre aqui e aí ele não encosta. Deixa eu bloquear o áudio aí. Você vai ser assim. Alguém tá falando aí, deixa eu bloquear o áudio.
Depois, quando vocês quiserem falar, vocês podem desbloquear. Deixa eu voltar aqui para o vídeo. Então, aí esse fundo de ranhura aqui protege para que o fio ele não fique encostando nessa parte metálica e desgaste, tá? Então, ele serve para fazer essa proteção mesmo do fio de cobre. Aqui a máquina inserta ele automaticamente. Lembrando, as várias chapinhas que tem aqui, elas estão grampeadas. Você pode perceber que isso aqui é um grampo, ó. Tá dobradinha aqui na ponta, inclusive. Beleza? Vocês estão vendo meu mouse mexer, né? Só para perguntar. Sim. Continuando. Ah, parou. Olha lá. Isso aí é o estator já bobinado, tá? Eu vou mostrar para vocês como que isso aqui é bobinado, no vídeo mostra, né? Como que isso aqui é bobinado lá dentro da indústria, mas vamos continuar. Olha só que legal. A bobina nada mais é do que um fio que entra na ranhura, vai dar a voltinha, passa noutra ranhura, volta a dar a voltinha, passa noutra ranhura e faz isso várias vezes. Nos motores é mais de 1.200 voltas de fio, para vocês terem uma ideia, tá? Então esse aqui é o estator já bobinado. Continuo. Aqui, ó. Esse aqui é uma máquina que fica lá dentro da indústria chamada trefiladeira. A trefiladeira, ela faz bobina, tá? E ela faz a bobina e automaticamente inserta, que é o princípio de colocar o fio de cobre dentro da ranhura. Não sei se tem algum aluno da sala que é bobinador aí, porque tem muitos alunos que eu dou aula que são bobinadores. Quando eles olham isso daqui, eles ficam abismados, porque eles sabem o trabalho que é para bobinar manualmente, demora, enrolado e tudo mais. Olha como que a máquina faz. Pronto, entrou. Já entrou o fio dentro da ranhura, tá? Então, depois que o fio entrou na ranhura, aí acontece o seguinte, eles colocam um isolante na fechamento de ranhura para essa bobina não sair para dentro aqui, ó, porque na hora que o motor está girando, tem o campo, né? Pode ser que esse fio tente sair. Então, o isolante aqui ele não deixa sair. Além disso, tem outros isolantes que ficam aqui nas pontinhas para não deixar o cobre ficar encostando no fio da outra bobina. Curiosidade, aqui nessa hora da montagem é que é definido como que o motor vai funcionar. Ou seja, você escolhe o tipo de fechamento, polaridade. Lembra aquilo que eu falei para vocês? A polaridade do motor depende da ligação que é interna. Então, você pode ter um motor com um certo conjunto de bobina que sai feito para funcionar em dois polos, porque a pessoa escolheu fazer a bobinagem em dois polos ou em quatro polos, sendo que a bobinagem é igual, tá? Então, isso aqui depende de como que a pessoa que está fechando aqui fecha lá na hora, na hora da fabricação. Vou tocar o vídeo para vocês verem. Volante entre cabeça de pintura, bobina, perdão. Isso aqui é interessante, ó. Vou voltar. Costura. Parece bobeira, mas a costura da cabeça de bobina é um dos passos também que é importante, porque ela dá firmeza para essa bobina, ela deixa a bobina mais concisa, ela não fica solta, entendeu? Então, a costura da cabeça de bobina também é um processo muito importante na hora da montagem. Olha o nome do cara, Chico. Vamos continuar. Olha lá. O vídeo é assim mesmo, aqui para mim tá passando por partes. Não, eu tô só para quando eu tô comentando, tá? Se ele tá parando no meio do caminho é provavelmente por causa da internet, mas de qualquer maneira eu tô gravando. Ah, beleza, aqui tá meio bugado aqui então. Parece que quando você falou, inclusive deu uma falhadinha na voz. É provável que é a sua internet. Bom, vou continuar então. Aqui, ó, a pessoa está fazendo fechamento. Ela está deixando pronto para o motor sair para a fábrica, para ser colocado na carcaça, tá? Vamos ver aqui.
terminando a solda na mão, amarrando a cabeça de bobina do outro lado, máquina de automática, banho de verniz. Aqui, ó. Nessa parte, a gente tem o motor sendo mergulhado no verniz para que tenha uma isolação a mais aqui. Então, o que, que o verniz faz? Ele entra no meio dos fiozinhos aqui e dá mais isolação. E, além disso, ele entra no meio da ranhura também, tá? E dá mais isolação. E quando ele seca, ele deixa a cabeça de bobina dura. E, assim, como ela fica dura, ela fica mais resistente, ela vibra menos. Inclusive, o motor, se você não fizer esse banho de verniz, ele fica fazendo aquele barulhinho chato, tipo um meio chatinho. Gostaram do sinal, né? Mas e não é um verniz sonoro? qualquer, não, é? É, mano. Oi? E se é um verniz qualquer? Não, é verniz com características de isolação elétrica. Não pode ser qualquer verniz, não. Tipo aquele verniz que você coloca em porta, sabe? Não entendi, tranquilo. Tá, vou continuar. Agora vai insertar esse estator na carcaça. Isso aí é a carcaça. É força bruta mesmo. Agora coloca o motor. Caixa de ligação. Caixa de ligação aí é onde fica o terminal. Curiosidade. Fiz estágio, né, nessa fábrica, na parte de montagem e nessa parte aqui que se chama teste de qualidade. Aqui, todo motor, pelo menos desse porte, ele sai testado. Motor de pequeno porte é testado por amostragem, ou seja, você pega de 100 produzido, pega um e testa. Motor grande não, motor grande todos eles saem testados. Então, assim, se der falha depois é muito azar. Aí aqui o cara coloca os fiozinhos do motor, deixa ele fechado e lá na frente tem um computador que entrega todos os dados do motor. Vê como que ele se comportou, se ele está funcionando bem, se não está, e já sai com um relatório. Então é muito difícil de um motor maior sair com falha. Continuando. O que que acontece se um desses aí Opa, apresentar alguém falha? está Eles falando? desmonta ele e refaz? Alguém falou? O que foi? O que que acontece se um desses aí der problema? Eles desmontam ele e refaz ele depois? Primeira coisa que é feita, quando você compra um motor desse tamanho, o motor é caro. Um motor desse daí, nada, nada, é uns 30 mil reais. Para mais, tá? Eu estou chutando para baixo. Então, o motor desse aí é caro. A primeira coisa que faz quando você pega um motor desse com problema, você tem que passar o número de série do motor. A fabricante vai ver de qual lote que veio, tá? E se realmente foi um problema ocorrido no motor, inclusive, eles conseguem correr atrás do lote inteiro fabricado para ver se não tem problema recorrente. Ou se o seu foi um problema pontual, porque pode acontecer, tá? Então, a primeira coisa é ver qual que é o lote, passar para o fabricante, porque às vezes ele já até pegou algum outro caso com um erro similar. E aí, por exemplo, se o seu foi o primeiro que deu erro, eles analisam, né? A equipe técnica analisa e registra que nesse lote X deu problema Y no motor. Aí vira um recalque. Pode inclusive ter recall, porque, por exemplo, se só o seu motor deu problema, beleza. Agora, se pegar uns 10 motores da sua mesma linha de produção, cara, e der o mesmo erro, aí é porque tem problema na linha de produção. Então, eles preferem fazer recall nesse caso. Que nem carro, igualzinho. Até porque isso aí é o preço de um carro. Beleza? Bom, vou continuar o vídeo. Entendido.
plaquetinha. E agora vai para o cliente. Ó, um pouquinho. Ó o tamanho do depósito da VEG lá. Essa VEG é em Santa Catarina, tá? Jaraguá do Sul. Para vocês terem uma ideia, essa empresa que eu trabalhei, a VEG, para quem não conhece, dentro da cidade que eu trabalho, emprega 20 mil funcionários. 20 mil funcionários de uma população de 150 mil. Só para vocês terem ideia do tamanho. Esse vídeo foi uma tristeza de ver. Oi? Você é gaúcho? O vídeo foi Catarinense. ruim para ver porque tava travando o vídeo. Não, mas não tem problema. Eu pego e passo a minha videoaula gravada lá no YouTube e todo mundo vê. Não, tranquilo. Certo? Galera, Eu já vi o então vídeo era do- isso que eu queria ensinar para vocês hoje, que era sobre motor elétrico, sobre a estrutura. A gente não pegou o motor na mão, a gente vai pegar, a gente vai ter nossa aula prática, vai pegar, mas eu espero que a parte teórica do que é um motor elétrico, como que ele funciona e qual a estrutura tenha ficado entendido. Todo mundo gostou, entendeu? Tranquilo. Sim. Tranquilo. Tá tranquilo também. Oi? Tranquilo. Então, beleza, então. Gente, Tranquilo fazer- também. beleza, eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar a aula, eu vi que todo mundo participou daqui, tá? Eu vou encerrar a aula aqui, vou gravar ela e colocar no YouTube. As outras duas já estão no YouTube, vou até passar o link para vocês. E aí, amanhã tem mais uma aula ainda sobre o mesmo assunto, que é sobre leitura de plaqueta. E aí eu vou passar uma atividade para vocês de novo, tá ok? Ok. Bom, galera, boa noite, bom descanso para vocês. Boa noite. Amanhã. Falou, falou. Falou, 44. Alguém queria falar alguma coisa? Falou, Lambissal. Se o Alisson tá embaçadinho, viu, moleque? Nós vai ter que dar um pau nele, velho. Entrou no grupo. Agora eu já posso encerrar a aula. Falou, boa noite para vocês.